Boa noite. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na casa para estar trazendo um tema do Evangelho de Jesus sobre a luz da doutrina espírita. Mas não é como o Johnny colocou, né? O Johnny colocou palestra. Eu quero trazer algumas reflexões em torno de um tema que eu mesmo escolhi por conta da necessidade que eu tive de estar buscando refletir sobre os obreiros do Senhor. Alguém aqui se considera obreiro do Senhor? Um corajoso ali, ó. Você quer ser, não se considera? Eu sou um cisquinho. Então eu sou a poeira. Tá certo. Pessoal, então, obreiros do Senhor. E quando eu estava começando a refletir esse tema, né, pessoal, está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5. E quando eu estava refletindo sobre essa temática, me veio a lembrança do nosso, como se diz a Ivone Pereira de Amaral, né, do nosso segundo evangelho na doutrina espírita, a obra Paulo e Estevão. Será que Paulo foi um obreiro do Senhor? Tanto que mereceu uma obra, né? Mediúnica. Não só essa é a exclusiva, já antes dela, já precedia várias obras, né? Não às vezes espíritas, falando sobre esse obreiro do Senhor. Mas no prefácio dessa obra, do Paulo e Estevão, Emmanuel nos justifica duas questões para poder novamente trazer essa narrativa com mais detalhes, mais enriquecida, né? E agora sobre o ponto de vista da imortalidade, da doutrina espírita. E uma delas, ele fala o seguinte: a primeira justificativa para a gente reviver Paulo através de uma obra mediúnica. A figura do operador fiel, a figura do cooperador fiel, na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Esse é o primeiro motivo para que a gente possa reconhecer em um ser um cooperador transformado por Cristo. E aí a gente já começa a refletir. Quando a gente adentra a porta da casa espírita, o que nós buscamos? Quando nós lembramos Paulo e Estevão, ou quando a gente vai até em outras obras mediúnicas, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, como que nós vemos os antigos cristãos? Ah, Carla, mas não tem mais arena, não tem mais leãozinho. Mas será que o mais importante é a ação externa ou a ação transformadora daqueles cristãos diante da proposta divina do Cristo? Porque é muito fácil nós adentrarmos a casa espírita, assistir uma palestra, tomar um passe, ajudar a cortar batata, entregar uma cesta básica. Mas até que ponto essa ação nos transformou como obreiros do Senhor?
E fazendo essa reflexão sobre nós mesmos, e aí eu me incluo, obviamente, dentro dessa reflexão, e é por isso que eu escolhi o tema, a gente vai lembrar do cego de Jericó. Aquela passagem linda, né? Que estava à margem do caminho, paradinho, quietinho. Até que em determinado momento ele começou a chamar por Cristo. E o Cristo diz: faça com que ele venha até mim. Jesus não foi até o cego. E quando o cego veio até ele, o que Jesus perguntou? O que queres que eu faça? E o que o cego de Jericó falou para ele? Eu quero ver. Simplesmente ver. Olha que maravilha. Dentro de uma simbologia de uma parábola do Cristo, né? Dentro de uma história contada por Jesus, essa visão não é só a visão material. Porque ele estava parado, estático, enquanto o mundo estava acontecendo. Enquanto ele estava parado, ele não estava enxergando. Mas até que ele falou assim: eu vou até o Cristo. Porque o Cristo é capaz de me enxergar, não a materialidade, não a transitoriedade, mas o que é eterno, o que é divino e o que é verdadeiro. E vocês se lembram como é que acabou essa parábola, essa história de Jesus? Eis que o homem que agora via, caminhava pelo caminho com o Cristo. Porque agora ele via. E ele estava com o Cristo. Essa palavra, essa história, ela é como a nos dizer de uma cegueira que ainda está em nós, que não nos faz perceber, que não nos faz sentir o amparo divino que já está em nossa volta. Mas nós não queremos enxergar. E nós não queremos nos movimentar para chegar. É como se a gente queresse que as coisas acontecessem do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Mas quem caminha com Cristo não tem uma vida como gostaria de ter tido. Então, pessoal, então é isso que Emmanuel vem nos falar no prefácio da obra Paulo Estevam. A grande maioria dos cristãos está se esquecendo ou se esqueceu do que seja de fato o cristianismo. Que nós buscamos o cristianismo não para que Jesus nos sirva, mas para que aprendamos com ele a servir. E servindo aos outros, servimos a nós mesmos. E ajudando aos outros, ajudamos a nós mesmos. Como ressalta também Kardec no Livro dos Espíritos, questão 642, ajudar a nós mesmos. Na nossa transformação de como o Cristo serve e não como nós servimos. Então, esse é o primeiro alerta que Emmanuel nos traz na obra Paulo Estevam, para que nós possamos refletir a quem nós estamos servindo. A nós? Ao nosso ego? Ou ao Cristo, Jesus? E mais uma vez eu pergunto, quando nós adentramos a casa espírita, o que nós estamos buscando? O que cada um veio buscar aqui? E aí a gente lembra mais uma outra passagem, quando os discípulos que eram de João Batista, eles foram procurar Jesus.
E Jesus foi e lhe fez uma determinada pergunta que Emmanuel fala assim, que essa pergunta deveria estar em todos os pórticos de todas as casas cristãs. O que buscais? Então, quando eu procuro uma casa espírita, uma pergunta nos é feita quando aqui adentramos. O que buscais, meus filhos? A doutrina de Jesus ou Cristo, ele é uma doutrina da conscientização e não da influenciação. Você vai porque esse é o caminho. Por que você está indo por esse caminho? Tenha consciência da sua trajetória, do que você quer. E às vezes, a verdadeira libertação, com a transformação do teu eu interior, vem por vias que talvez você não gostaria que fosse. A cura real, muitas das vezes, não é a cura que vem com o corpo, a cura do corpo. O que buscais? Mais uma vez, a transceriodade, né? A transição, as coisas passageiras, a materialidade, ou o que é eterno, o que é real? A vida continua. Todo mundo aqui nasceu, todo mundo aqui vai desencarnar. Todo mundo está numa fila de desencarnação. A gente só não sabe o que vai primeiro ou último. Eu espero que não seja a primeira de você. Enfim, porque aqui não é a nossa casa. Esse grande educandário de almas chamado planeta Terra nos serve, servindo ao Cristo como educandário de almas. Às vezes como hospital, para outros como presídio. Mas é uma forma educativa de nos fazer avançar para, na materialidade, nos espiritualizarmos. Que tipo de alimento você deseja? Quando você adentra para dentro dessa casa? O alimento material ou o alimento espiritual? Este é um fator muito importante, porque se realmente queremos ser obreiros do Senhor, obreiros do Mestre Jesus, auxiliares de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Obreiros é aquele que trabalha. Eu trabalho para Jesus. E Jesus quer fazer o quê? Transformar o ser, transformar o planeta Terra. Avançar. Sairmos do patamar, né, de mundo de provas e expiações, que mais nos leva muito à animalidade do que à eternidade. Porque hoje, por exemplo, a ONU soltou uma notícia no Instagram que eu falei assim, gente, isso é a maior insensatez da humanidade. Nós desperdiçamos diariamente, o mundo inteiro, mais de 1 bilhão de pratos. E nós temos 738 milhões de famintos. O que desperdiçamos mataria a fome de todo mundo e ainda sobraria para jogar no lixo. A gente precisa mudar isso. Isso é real. E como que nós seremos um planeta de regeneração que do nosso lado tem gente passando fome? Isso é o mínimo, gente, da humanidade. Então, pessoal, nós somos os obreiros do Senhor, somos os auxiliares do Cristo, no objetivo do Cristo de fazer com que nós chegamos até o Pai. E a espiritualidade nos diz que ela não é totalmente feliz enquanto alguém for infeliz.
quando um irmão foi infeliz, mesmo que eles estejam no planeta feliz. Não existe a felicidade verdadeira porque um irmão em Cristo está sofrendo. E às vezes a gente não dá o prato de comida porque a gente julga. Às vezes a gente não ajuda alguém com uma situação financeira em determinado momento porque a gente julga. Não é porque a gente não ajuda alguém com remédio porque a gente julga. Então a gente tem que parar e pensar. Porque tudo é transitório no planeta Terra, tudo passa. Eu estou fazendo um estágio, eu estou fazendo pedagogia, né? Eu estou no último período, estou fazendo um estágio lá no Grupo Espírita Paulo de Tarso, assim, na escola Eurípides Barçanufo à tarde. E eu estou passando um período de turbulência mesmo. E lá, na hora que eu sentei lá, um ambiente espiritualizado, eu sentei lá para mim assistir a aula, né, da professora, que eu estou assistindo as aulas. E veio muito isso na minha mente, né? A imagem de um avião passando por uma turbulência. Ou seja, é transitório. Nós sabemos o que está acontecendo. Fique calma. Tudo vai passar. Eles estão me protegendo. Nada está acontecendo sem o auxílio divino. Está acontecendo por algum motivo, óbvio. Algo que eu possa ter movimentado nessa existência, mas de uma utilidade para o meu aprendizado. Cabe a mim refletir, aprender. E depois que eu passar por essa turbulência, não preocupem, lá na frente vai ter uma maior. Porque no trabalho com Jesus, quando você atinge o estágio, é igual videogame, vai do nível 1 até você pegar o chefão, né? O grande chefão lá, o último nível lá. Você só vai piorando, meu filho. Mas não vai piorando no mau sentido, né? Porque é confiança do Cristo. Vamos lembrar Rufus, em Renúncia, né? Uma das reencarnações do professor Eurípides Barçanufo. Ele, um cristão, que naquela época não podia falar que era cristão, mas o fazendeiro da época lá descobriu, né? Que ele estava escondidinho lá e fez com que todos os servos pudessem abjurar, negar o Cristo. E o único que não fez foi Rufus, que teve que deixar na terra uma esposa com 2 filhinhas e ter sido, né, o quê? Dilacerado por potros, né, por cavalos. E Emmanuel termina aquela narrativa falando o seguinte, que naquele momento, quando ele não abjurou e com fé ele passou por aquela provação, por aquela situação, ele, o espírito de Rufus, se reergueu diante do Cristo e agora ele tem mais credibilidade com Jesus para tarefas maiores. E o que aconteceu com esse espírito até a gente sabe no início do século passado? Preparou todo um campo de trabalho aqui no Triângulo Mineiro, em Sacramento, para o Chico vir trazer todo aquele trabalho, toda aquela seara. Confiança. Quem que era um dos coordenadores no plano espiritual dessa pandemia que nós tivemos? O professor Eurípides Barçanufo liderava algumas equipes de socorro espiritual. Competência. Mas nada disso vem sem a gente ter a nossa parcela de trabalho, da forma com que o Cristo queria. Era muito fácil ali ele olhar para as 2 filhinhas e para aquelas... Eu sou um pai de família. Ou era muito fácil para São Francisco de Assis ouvir o pai e falou o seguinte, tudo bem, eu vou ser o mercador como o senhor. Mas ali não era só uma questão de dinheiro, era uma questão de trabalho. Ele estaria abrindo mão de uma construção espiritual diante do Cristo, para fazer a vontade egóica do Pai. A gente sabe diferenciar nos nossos dias. E isso a gente está dando exemplos de ícones, né? Você vai falar assim, poxa, cara, mas isso aí é Francisco de Assis, é Eurípides Barçanufo, mas somos nós. Ninguém reencarna sem a sua missão, sem a sua tarefa, que exige as bases cristãs para serem realizadas corretamente
eficientemente, com os resultados para si. Então é preciso que nós tenhamos consciência da responsabilidade que nós assumimos e dos esforços que nós temos que fazer constantemente para que a nossa casa espírita seja também transformada pelo nosso exemplo, pela nossa postura. Porque é preciso meditar também, pessoal, que nem sempre a ação espírita, ela é uma ação que eleva. Não é só porque eu venho aqui picar batata, sei lá. Não é porque eu vou na periferia e entrego uma cesta básica. Mas então o que tem que vir antes? No capítulo 7 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos alerta, nos conceitua trabalho-ação e trabalho-serviço. Para Emmanuel, trabalho-ação modifica a sociedade. Beleza, vamos fazer uma campanha, né, Jô? A gente precisa, vamos entregar 40, 100, 500 cesta básica na periferia. Ótimo, olha tanto de gente passando fome. Não vai acabar. Transforma a sociedade. Mas a ação-serviço transforma, o trabalho-serviço transforma o trabalhador. Nos transforma primeiro, antes da gente entregar a cesta básica. Vou contar uma historinha para vocês. Na última vez que a gente foi lá no Bairro Esperança, isso tem 2 semanas, 3 semanas, a gente estava num ponto muito pobrezinho, no meio do mato mesmo, entregando cachorro-quente, eu acho, pá. De repente, gente, a gente já estava saindo. A gente já estava ficando lá uma meia horinha, brinquei de bola com os meninos lá. Aparece 2 irmãos moradores de rua, em situação de rua. A Lucélia, uma amiga nossa do Joana d'Arc, muito bem intuída, falou assim, vamos ler o Evangelho? Eu peguei o Evangelho, a gente leu um trechinho, e a gente começou a conversar com esses 2 irmãos. E um deles estava mais alterado, não parecia drogado, mas parecia emocionalmente mais... E contava um punhado de coisa, e contava aqui, contava ali. Aí ele começou a contar que ele estava com uma rixa de fulano, que fulano tinha roubado 5 reais dele, que tinha comprado droga, que agora ele ia pegar ele, que ele está escondido dele. E ele falou assim, quer ver o que eu tenho para ele? Aí a gente assustou. Aí ele foi abrir, já começou a abrir a sacola lá assim. Aí a Cátia, uma outra amiga nossa, já veio, saiu de um canto, já veio para trás de mim, não sei por que ela faz isso, que é perda de tempo. Ela já veio para trás de mim assim, ela falou assim, só espera que não seja um revólver. Eu falei, não é revólver não, é uma faca desse tamanho. Gente, ele não achou a faca desse tamanho dentro da bolsa dele. E ele procurou e tirava coisa. Aí eu falei assim, vamos rezar? Presta atenção. E dessa vez eu não corri. Vamos rezar? Vamos rezar. Aí eu peguei na mão de todo mundo pegou na mão e fiz uma prece lá, pedi pra... Eu só lembro disso, que eu pedi para um e pedi para o outro. Não sei o que saiu daqui para fora. Quando a prece acabou, ele virou assim, ele fez assim, ó. Ele fez desse jeito. Ele olhou para você e falou, mas ele já fez coisa pior para mim. E aí ele já estava rindo. Eu entrei no carro, porque a gente já sai rápido, né? Aí eu já entrei no carro, ele abaixou assim, porque ele era mais alto. Ele abaixou assim, tchau, viu? Obrigado, vai com Deus. Desse jeito. E aí a gente saiu. Aí, durante a caminhada, né, a gente falou assim, gente, você viu? Foi só uma prece. Ele saiu daquela sintonia na hora de brigar, de pegar a faca, de revidar, né? Passou, aí quando a gente começa a prestar atenção, a gente presta atenção para ver o trabalho da espiritualidade por trás, porque olha aqui, a gente já estava saindo, e esses 2 chegaram, gente, eles foram levados ali, se a gente prestar atenção, eles foram levados naquele local, e aí domingo em casa, eu faço meditação todo dia de manhã, aí eu entrei em silêncio, meditei, olha o que a espiritualidade me intuiu, e se vocês não tivessem ido lá? Eu não tinha parado para pensar nisso. Aí eu pensei, não,
Será que ele não tinha saído dessa sintonia? Quando ele encontrasse com o outro, ele ia arrumar uma briga, ele poderia matar um. E aí a gente, como obreiros do Senhor, a gente ajudou o Cristo a evitar um crime. E a esses dois a se complicarem, às vezes, centenas de anos numa rivalidade que talvez já tinha começado lá atrás. Vocês entendem a profundidade do trabalho com Cristo? Gente, eu parei. Eu só sei que depois que essa reflexão veio, eu parei, eu chorei. Porque o Cristo agindo por nós. E ninguém precisa ficar sabendo disso, não sai no jornal, não é notícia, não vai dar um Grammy pra gente, não vai dar um prêmio Nobel pra gente. Mas esse é o trabalho com Cristo. Simples, singelo e que toca o coração da gente. E se vocês não tivessem, e se a gente tivesse ficado em casa, é mais ou menos isso. Obreiros do Senhor, vocês estão em casa? É isso. Então, pessoal, e isso a gente aprende indo para o trabalho, né? Ou seja, só o trabalho feito com essa consciência de que somos servos dele é que a vontade orientadora das nossas ações deve servir a ele e os valores dele que ele nos transmitiu através do Evangelho. Só esse tipo de trabalho vinculado à humildade, ao amor e à renúncia é realmente transformador. Transforma a gente. Transforma a gente. Porque a gente pode passar 10, 20, 30, 60 anos trabalhando para o Cristo, na casa espírita, na nossa verbalização, como a gente entende, mas angustiados, sofridos, achando que o mundo vai acabar, achando que o ser humano não tem jeito, pessimistas. E a gente não vê que o Cristo trabalha em silêncio. Porque Ele trabalha no coração de cada um de nós. Não dá ibope trabalhar com Cristo, gente. Não tem muitos seguidores quem trabalha com Cristo nas redes sociais, infelizmente. Mas o trabalho com Cristo e para o Cristo revigora o cristão. Gente, vamos lembrar dos cristãos antes de irem para as arenas, eles cantavam hinos, porque eles tinham certeza que depois que era um momento de dor, e que talvez nem dor teria, mas que eles estariam com Cristo. Quem aqui acredita que vai estar com Cristo após desencarnar? Quem vai estar amparado pela espiritualidade se a gente não falar assim, vou estar com Cristo? Quem de fato acredita no plano espiritual? Quem de fato acredita no plano espiritual, acredita. Quem de fato acredita que vai para esferas superiores, que não vai ter que ir para umbral, porque espírita é depressivo, né? Você vai falar para ele, eu vou para umbral. Ele já se joga antes de morrer lá para umbral, né? Gente, trabalhadores com Cristo, por mais que a gente ainda seja um burel, né, nas mãos do Cristo, um vaso sendo construído, uma obra imperfeita, o Cristo não nos relega a qualquer lugar. Porque os cristãos que iam lá para as arenas, serem queimados, sei lá o quê, eles eram espíritos endividados como nós. Mas eles tinham uma coisa que nos falta aqui: a fé em Jesus Cristo, a certeza que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que tudo ali que estava acontecendo, aquele circo, literalmente aquele circo, era do ego humano, que
que o outro me mate, que o outro pise em mim, que o outro me roube, mas eu estou no caminho com Cristo. E aí, pessoal, lembrando, renúncia, quando eu esqueci o nome do personagem do fazendeiro lá que manda matar, acho que não sei se é Fabrício, Cício, não sei como é que ele chama. A obra toda gira em torno de um redirecionamento espiritual desse espírito. E a obra basicamente acaba quando ele, na arena como cristão, chega lá e fala assim, antes do leão vir, uau, a boca a ele, e fala assim, eu acredito no Cristo. Ele só precisava disso, ele não precisou trabalhar nada, ele só precisava voltar-se a se redirecionar na sua caminhada evolutiva com Cristo. E quem estava lá? Dentre vários, Rufus, o servo que foi assassinado por ele. Isso é ser obreiro do Senhor. Carla, como que eu vou fazer isso? Se vira. Mas é isso. Não dá para te iludir. É isso. Perdão e amor. Esses dias me deu um insight tremendo. Insight, né? Porque a gente é tão óbvio, né? Jesus trouxe a lei de amor. E aí a gente muito fala da espiritualidade. Que os espíritos, quando chegam pra gente, eles têm tanto amor que nos acalma, né? Fulano, eles só são espíritos evoluídos porque eles amam. Inverte a frase. Eles não estão evoluídos e por isso eles amam. Eles só são evoluídos porque eles amam. E Jesus trouxe o amor para prostituta, para ladrão, para pecador, para corrupto, para hipócritas. Jesus não falou de amor para quem já ama, não. Então amar qualquer um pode. Não é exclusividade do Espírito evoluindo, não. Mas se você quiser evoluir, você tem que amar. E amar é uma decisão. Você decide amar ou você não decide amar. Infelizmente é isso. Ou felizmente é isso, faz parte de uma escolha. Qual é a sua escolha? Vou amar. Vou amar. E quando a gente ama, a gente liberta. Para o outro ser o que o outro quiser. E eu amar o outro dentro do que o outro escolhe ser. Porque muitas das vezes a gente faz a projeção de nós mesmos no outro, querendo que o outro se mude, se modifique aos nossos olhos, como se nós estivéssemos vendo um espelho. Isso não é amor. Não é amor. E aí eu vou contar uma história para vocês. Nosso tempo já está esgotando aqui. O tempo voa aqui, né? Eu falo demais. Uma história que uma outra, e já linkando com uma outra justificativa que Emmanuel traz para trazer Paulo Estevão, é que o trabalho com Cristo é com a coletividade. Ninguém trabalha com Cristo sozinho. Tanto é que Cristo buscou 12. E se alguém buscar um estudo aprofundado, acredito eu que aqueles 12 são réplicas nossas, das nossas maiores personalidades evidentes que temos aqui. O orgulhoso, o ansioso, o precipitado, o descrente, né? Aquele que tem que pagar para ver, né? Que tem que pegar para ver. Somos nós. Ele escolheu a personalidade assim que resume a nossa. A gente vai lá, a gente nos vê ali. Mas, ou seja, trabalhar com as imperfeições. E aí Paulo nos faz, né, algumas escritas nas cartas deles, as escritas aos Filipenses, por exemplo, onde ele relata o corpo da igreja, a comunidade. Mas muitas das vezes nessa comunidade, a gente não quer trabalhar nessa comunidade porque o outro dá uma ideia diferente de mim. Eu lembro recentemente, eu estou fazendo um tratamento de passe magnético lá no Centro Espírita Cecília Arantes, e tem um senhor que frequentava o Missão e Luz no trabalho de sábado lá, o seu Vanderlei. Gente boa, nossa.
E tava lá e dava comida para os moradores de rua e no leite. Eu falei, não, mas tem muito tempo, desde antes da pandemia eu tô vindo aqui. Só tá frequentando mais Missão Luiz. Não, por quê? Não, porque... Desculpa, eu contei o nome do santo, né? Como diz o outro, né? Não, mas na hora que eu tava lá entregando leite, assim, a vasilha ainda precisava ter muito pote de copo, assim, para lavar. O povo não esperava juntar muito e já ia pegando. Eu olhei para ele assim, sério? Tipo assim, eu pensei, sério? É sério mesmo? Né? E é sério. A gente sai por pouquíssimas coisas. Não, porque a pessoa, né, pensa desse jeito, a pessoa já tem uma determinada idade, enfim, mas a gente melindra muito dentro do movimento. E a gente quer que a nossa ideia dentro do movimento, dentro da nossa comunidade, do nosso trabalho, ela seja melhor. Se o outro me obedece, eu faço de tudo. Mas se o outro não concorda comigo, eu já levo isso para o lado pessoal. Eu já transfiro isso para o pessoal. Então, a Carla discordou de mim, ela trouxe isso, aquilo. Aí a pessoa já não te cumprimenta. Aí você percebe que aquela pessoa muda a forma de lidar com você. Gente, o trabalhador, o obreiro do seu, antes de ir para o trabalho, faz o trabalho interno. E aí, contando a história que eu gostaria de contar, de São Francisco de Assis, casado com a noiva pobreza, onde ele só tinha um burel, um hábito e um cordãozinho, né? Quiçá uma sandalinha para ele andar, né? E ele acreditava que os franciscanos deveriam ser livres. Mas chegou um período que a ordem dos franciscanos, e quando a ordem dos franciscanos foi organizada sob a autorização do Papa, era para ser a ordem do Evangelho tal qual o Evangelho é. Mas só que quando juntou muitas pessoas, e teve um período que era aproximadamente 200 mil pessoas franciscanas ali, as coisas começaram a sair um pouco do controle ou do pensamento do Francisco, como entre várias coisas. Francisco não concordava com os mosteiros. Ele não achava que cristão tinha que ficar no mosteiro, tinha que ficar andando, ajudando as pessoas. E aí ele ficou muito angustiado, ele ficou muito chateado, Aí ele foi procurar Clara, né, a sua alma gêmea, irmãos de alma. E ele contou para Clara. E a Clara falou assim, Francisco, pai Francisco, irmão de pai Francisco. Pai Francisco, eu já sei qual que é o seu problema. Clara, qual que é? Você ainda está apegado ao seu trabalho. Mas a ordem dos franciscanos não é sua. O trabalho é do Cristo. Ele falou assim, mas como assim, Clara? Então, aí ele parou, refletiu. O Francisco, ele ainda estava aqui, como sendo o líder das ordens dos franciscanos, ele ainda não estava totalmente livre, conforme ele achava, porque ele ainda estava apegado ao que nós todos temos, o vício, que é a vaidade quanto ao bem. Como é bom a gente fazer bem para o outro, né? O outro vai ficar grato para o seu resto da vida. É bom, isso é vaidade. O outro não pode te ver para te agradecer. Isso é vaidade. E aí quando o Francisco olhou para si, ele falou assim, não. Aí ele fez uma reformulação interior. Aí ele voltou a sorrir. Porque aí ele deixou com os 200 mil franciscanos o que eles queriam fazer. E aí ele, livre agora do vício da vaidade, ainda de ser o coordenador, ele poderia servir mais ainda a eles, os franciscanos. Porque quanto mais apego a gente tem, menos livre a gente é. E aí a gente lembra, então, Paulo, aí Emmanuel traz uma alegoria tão fantástica quanto a Paulo, que nos diz que não existiria Paulo sem Estevão.
E se a gente for aprofundar o nosso raciocínio, não existiria Paulo sem Ananias, sem Abigail, sem Jesus, sem Marcos, sem tantos outros que cruzaram o caminho dele como fios, teceram aquele que foi o nosso maior exemplo de obreiro do Senhor. Como a nos dizer que a função de Paulo ser um tecelão era meio essa, de unir esses fios e formar um ser conciso. Então, quando nós estamos na obra, trabalhando para o Cristo, nós temos que ter consciência que nós somos um corpo, onde desse corpo a cabeça é Jesus. A cabeça que vê, a cabeça que pensa, a cabeça que fala o que cada um tem que fazer, porque não existe homogeneidade com Cristo. A gente pode pensar diferente, ter opiniões diferentes, partidos políticos diferentes. A gente pode ter tarefas diferentes, habilidades diferentes, para que o corpo coeso, comandado pelo Cristo, execute a tarefa do Cristo. Então, uns vai ser a mão, o outro a boca, o outro a perna. E nós temos, como obreiros do Senhor, nos sentir integrados nesse corpo, trabalhando para o Cristo, para um mundo de regeneração, para a nossa transformação e a nossa regeneração. Porque pensar na proposta de Saulo ao reencarnar, orgulhoso, fiel à lei mosaica, perseguidor dos cristãos, iniciando a perseguição dos cristãos que duraria 300 anos, e ele numa existência, ele sintonizar com a mensagem do Cristo e vivê-la interiormente, todos nós somos capazes de fazer isso, porque é a nossa história. Só que Paulo decidiu, num trabalho árduo com ele mesmo, de em cada dia ele se melhorar, antes de melhorar o outro. Bom, meus irmãos, então, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de trazer essa reflexão para vocês. Espero imensamente que vocês voltem para os seus lares mais revigorados, com pensamento no Cristo, na sua mensagem pura e singela, lembrando do nosso grande objetivo reencarnatório, retornarmos ao plano espiritual melhor do que quando aqui chegamos. E essa mensagem, esse desejo, tem que fazer vibrar o coração de cada um de vocês. Porque só assim, quando vocês sentirem no fundo do coração de vocês que o amor do Cristo é incondicional por todos nós, a gente passa por qualquer turbulência e a gente contribui com Jesus para um mundo melhor. Muito obrigada.